Muito obrigada, obrigada pela apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas. Eu estou muito animada por estar. Maria Clara acaba de me apresentar, então eu vou falar sobre quem eu sou. Sou uma mulher negra feminista e me identifico como uma mulher caribenha, e isso é muito importante para mim e estou muito grata pela oportunidade. O que vamos falar hoje é um tema muito importante. O Caribe é um lugar lindo. Somos muito diversos. E sou muito agradecida pelo Fundo Feminista Negra por nos dar a oportunidade e por quebrar a barreira da língua através da justiça linguística. Maria Clara falou do nosso trabalho transnacional e como ele é tão importante, e como nós, como feministas negras, precisamos de uma perspectiva transnacional. E temos um painel incrível. Então, eu quero apresentar a todos no nosso painel. Vamos começar com a Joana, de Mamatingo. Ela nasceu na República Dominicana, em Monte Plata, e é uma poetisa, ativista e líder comunitária. Ela é membro fundador e coordenadora do Coletivo de Mulheres Mamatingo. Ela tem mais de 15 anos de experiência em trabalho social com adolescentes e jovens. E o seu ativismo e construção de conhecimento vem das suas próprias experiências como mulher negra. E a nossa segunda panelista, bem, na verdade, antes, quero convidar cada panelista para dizer oi. Olá, sou Joana, sou da República Dominicana e atualmente eu coordeno o movimento de mulheres sociopolíticas Mamatingo, movimento de mulheres negras antirracistas. Muito obrigada. Nossa segunda panelista é Tara. Tara é do Haiti, é uma mulher lésbica do Porto Príncipe, jornalista ativista e feminista queer, comprometida com a luta pelos direitos humanos e trabalha com jovens feministas haitianas e comunidades LGBTQ. Ela é coordenadora de Grande Pão, uma organização feminista interseccional, fundada em 2019. E também dirige uma revista online dedicada à educação feminista e à visibilidade das minorias de gênero. Estamos muito felizes de ter a Tara aqui. Diga olá para todos. Bom dia a todos e todas. Estou aqui com vocês hoje como feminista interseccional. Também sou ativista. Sou ativista do Haiti e é um prazer estar aqui. Muito obrigada. E também publico uma revista no Haiti. Muito obrigada, Tara. E temos Sherry Samuels, representa a Trans Wave de Jamaica e é psicóloga e tem um foco em pesquisa e desenvolvimento de políticas de empoderamento da comunidade. Ela traz anos de experiência em direitos humanos e aborda a violência de gênero baseada em evidências. E ela lidera iniciativas programáticas de pesquisa que moldam políticas inclusivas e intervenções estratégicas para comunidades marginalizadas. Olá,
Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Estou muito animada para a nossa conversa, para compartilhar e espero que tenhamos uma ótima reunião. Por último, mas não menos importante, temos a Mina Doherty e é muito especial para mim. Ela é uma visionária filantrópica, uma cidadã global, com um histórico de construção de programas eficazes de justiça social. E é uma das cofundadoras do Fundo Feminista Negra. Vamos ouvir você, Amina. Olá a todas. É muito especial estar em comunidade com todas vocês. Estou monitorando o chat, estou vendo muitas pessoas e pessoas que eu ainda não encontrei. Então, estou muito honrada de estar nesse espaço com tantas pessoas incríveis. E vamos lá. Obrigada por esse oi tão caloroso. Então, vamos a isso. A minha primeira pergunta vai para a Johanna. Como nós destacamos, o nosso tema é encruzilhada, porque ele nos permite discutir diferentes interseções que o ativismo feminista negro está abordando no Caribe. Na República Dominicana, as mulheres negras e pessoas expansivas de gênero enfrentam antinegritude, incluindo o ódio anti-haitiano, e a ascensão de grupos antidireitos e imperialismo econômico. Você pode falar sobre essa situação e maneiras pelas quais impactam umas às outras? Sim, claro. Bom dia a todas. Estou muito agradecida por estar nesse espaço e poder conversar, falar desde esse lugar. E também quero agradecer ao Fundo Feminista Negra por proporcionar esses espaços de diálogo a partir do Caribe. E também agradecer a todas as afro-caribenhas que estão trabalhando e fazendo coisas no seu território. Vou falar do contexto dominicano, que é bastante complexo, porque eu sinto que acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. E falar, por exemplo, da antinegritude, o anti-haitianismo, do racismo, também é muito difícil, porque nos últimos anos ou décadas, os discursos fascistas, os discursos racistas deixaram de ser discursos e passaram a ser práticas políticas do Estado. Um exemplo disso foi, há 12 anos, com a sentença 138/13 do Tribunal Constitucional Dominicano, que desalojou 200 mil pessoas negras de ascendência haitiana e as deixou em um limbo jurídico. Muitas dessas pessoas estão, nesse momento, num estado de apátrida. Tudo bem? Estão me escutando? Pode continuar, Joana. Muito bem. Essa sentença também marcou, foi um marco na questão da antinegritude, porque legitimou a violência sistemática antinegra na República Dominicana. E nós sabemos que a antinegritude não é algo novo na nossa ilha, porque aqui nesta ilha foi aqui que começou todo o projeto, o modelo colonial que nós conhecemos hoje. Mas nas últimas décadas, os vários governos que dirigiram o país têm usado a antinegritude como uma escada política.
para ganhar votos, coisas que também nos fazem refletir sobre por que as pessoas ou políticos mais racistas são os que chegam ao poder. E fica a pergunta: a República Dominicana é uma sociedade racista? Porque as pessoas que sempre chegam ao poder são as pessoas racistas e que têm esses discursos fundamentalistas. Por exemplo, nos últimos 5 anos, nós, aqui no país, aqui está governando, o presidente que está governando atualmente, tem sido mais racista e mais fascista e antinegro, se assemelhando ao turridismo, por todas as suas políticas neofascistas. Por exemplo, no ano passado, em outubro, o presidente promulgou um anúncio, disse que vão deportar 15 mil pessoas, imigrantes ilegais haitianas por semana. E isso deixou em risco essas pessoas negras e levantou toda uma discussão. Violência estatal, policial, mas também aumentaram os linchamentos, onde participam não só a polícia, mas também as pessoas nas comunidades. Também, por exemplo, no ano passado, em abril, o presidente lançou outras medidas. E entre essas medidas, uma das mais cruéis foi a que converteu os hospitais públicos como uma armadilha. Ou seja, quando as mulheres negras, também migrantes haitianas, vão buscar o serviço de saúde, elas são detidas, são levadas a um centro de detenção e são deportadas. Sim, eu preciso interromper você, mas eu quero agradecer muito pelo que você compartilhou. Mas antes de continuar, eu quero resumir o que você disse para avançar para a próxima pergunta. Mas muito obrigada pela sua contribuição. E nós ficamos com a forma como todas essas pessoas têm, como essas pessoas têm um histórico antifascista. E Joana mostrou formas interseccionais de fazer isso. E a última coisa que você disse sobre esse mecanismo que o governo está usando mostra uma extrema violência e que como nós precisamos colocar em prática o antifascismo. Então, agora vamos falar com a Tara. A Tara vai falar do Haiti. Tara, sabe que o Haiti tem um lugar especial na história da libertação negra. Mas o Haiti, ele foi punido por ser essa inspiração. E eu quero mencionar isso. E o Haiti vive em uma crise perpétua. Você pode nos contar sobre as soluções alternativas feministas negras que as haitianas estão criando? Certo. Me deem só um minuto. Muito obrigada pela pergunta. Vocês me ouvem? Sim, te ouvimos muito nitidamente. Obrigada.
Como muitas de vocês devem saber, o Haiti é a primeira república negra que pôde conhecer a liberdade. Nós lutamos contra o racismo através de uma revolução que foi tra só um instante, nós não estamos ouvindo a interpretação em espanhol. Você precisa ir para o áudio em inglês. Vamos trocar a interpretação enquanto nós resolvemos essa questão? Certo, Tara, vamos tentar novamente. Agradeço a todas. Vocês me ouvem em todas as línguas? Posso continuar? Certo. Como eu ia dizendo, o Haiti foi a primeira república negra a ter lutado contra o colonialismo, a escravidão e o racismo. Eu sei que houve a Revolução Americana, mas essa revolução não foi contra a escravidão. Em em 1975, a guerra chegou, mas nós ainda tínhamos escravidão e nós lutamos pela libertação negra e nunca houve perdão. Nós tivemos que lutar pela nossa independência e pela ocupação americana. Houve uma intervenção de trabalhadores humanitários, mas isso foi em relação ao colonialismo que queria punir as pessoas que eram vistas como rebeldes. E nos foram dadas muitas imagens do Haiti ao longo dessas mediações. E isso reduz a luta, que foi liderada pelas feministas negras no Haiti. E são feministas que estão trazendo questões muito próximas à realidade, à exploração. Eu acredito na sororidade, no trabalho que nós estamos fazendo. Se nós começarmos com uma organização que é conhecida pelo Fundo Feminista Negra, por exemplo, uma organização que começou em 2015, o nome dessa organização é um reflexo da escravidão contra a qual lutamos. Essa organização tem um problema chamado Marinage. Que programa é esse? Ele é baseado no Haiti e que vai reunir o que estava acontecendo previamente com qualquer outra pessoa que tenha sofrido diferenças de gênero e que podem, portanto, apoiar as pessoas sobreviventes. Então, tem a ver com pessoas que sabem o que está acontecendo
a mulheres que sofreram violência doméstica e que estão procurando por alguma forma de apoio, o que cria uma forma de sororidade que está usando práticas que são únicas para o Haiti. Houve, uma intelectual que foi assassinada e que foi nomeada, e recebeu, cujo nome foi dado para uma bolsa de estudos, e essa bolsa para crianças que estão na escola, mas que para crianças de maneira que elas ainda sejam, produtivas. E acho que isso mostra a maneira como as feministas estão trabalhando no Haiti. E se você me permitir continuar em outras organizações que são mais antigas, por exemplo, Youth Sofa, que é uma organização que é mais antiga do que a nossa, e que ascendeu durante um período de ditadura, e o trabalho econômico e agroecológico, através dos programas que elas desenvolveram, em que treinavam mulheres para que elas conseguissem, criar agricultura sustentável. 80% das mulheres que têm acesso à terra nas áreas rurais, se nós considerarmos, por exemplo, as organizações que falam sobre a possibilidade de oi, Tara, novamente, só por conta da manutenção do tempo, eu preciso realmente interromper a sua fala para que todas as pessoas se beneficiem. Muito obrigada, Tara. Me desculpe, me desculpe. Eu não percebi que o tempo passou tão rápido, mas eu aceito, eu permito que você me interrompa. Muito obrigada. Então, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu quero, relembrar acordos e lembrar que vocês podem fazer as perguntas de vocês, porque nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. E aí nós vamos poder ler as perguntas de vocês. Eu também quero lembrar que para essa sessão nós temos 5 minutos para falar. Então eu vou pedir que vocês façam 2 coisas, que vocês respeitem o tempo, mas também que vocês falem, vagarosamente. Então eu convido que vocês coloquem as perguntas na plataforma. Sherey, que trabalha, hã, pelo que você você pode falar sobre ah, muito obrigada pela pergunta. Muito obrigada, Zoe, por essa pergunta. Acho que é fundamental para entender a situação. É importante destacar que há uma exclusão sistemática. Na Jamaica e em todo o Caribe, nós temos pessoas trans operando em um contexto em que suas identidades ainda não são legalmente reconhecidas e não têm acesso a cuidados de saúde, escolas, são estigmatizadas no ambiente de trabalho também, e também no ambiente familiar. E isso leva as pessoas a diferentes tipos de marginalização. Na Transwave, nós conseguimos documentar essas realidades e como elas afetam a vida diária.
Então, a minha pesquisa sobre o bem-estar das pessoas trans mostra que na Jamaica tem grandes barreiras para acessar os cuidados de saúde. E os estigmas também mantêm essas pessoas longe dos cuidados de saúde. É um desafio para a comunidade trans. E também vemos como as pessoas trans são excluídas do mercado de trabalho formal, o que as deixa vulneráveis a situações de exploração, por exemplo. E elas também sofrem ataques que não são isolados. Isso segue tendências globais. As coisas acontecem globalmente. Embora aconteçam em diferentes contextos culturais, também afetam o Caribe. Também há um movimento anti-direitos globalmente. E nós temos grupos que importam essa agenda. E isso alimenta essa resistência contra os direitos trans em todo o mundo. É igual no mundo inteiro. Mas eu quero enfatizar que há uma conexão, que não é só negativa, que também nos ajuda a estar conectados globalmente. As comunidades do Caribe estão se juntando para fortalecer umas às outras. Então, há várias parcerias que nós temos. Temos várias redes da sociedade civil na região, ocupamos vários espaços e podemos compartilhar estratégias e pressionar. E a Jamaica acaba fazendo parte dessa grande luta global. Então, os ataques são globais, mas a resistência está aí. Muito obrigada, Shireen. Muito obrigada pelo que você disse. É uma forma muito clara de expressar a política mundial. É claro, e todo mundo entende. Muito obrigada. Então, agora vamos falar com Amina. Como líder que contribuiu para trazer mais recursos para o Caribe, nós queríamos ouvir mais de você sobre o estado do financiamento dos movimentos feministas negros no Caribe. Você pode nos contar mais sobre os limites e as possibilidades? Eu tenho aprendido muito com os movimentos, mas eu quero voltar um pouco para o estado de financiamento, de como estava há 15 anos atrás. Nós avançamos, mas ainda não estamos onde gostaríamos. Então, se pensarmos nas organizações ao redor do Caribe, menos de US$ 50.000 é o que essas organizações recebem, para a maneira como estão organizando seu trabalho. Isso é relativamente pequeno, se nós considerarmos a magnitude desse trabalho ao redor do Caribe. Nós éramos mais ou menos em 30 há poucos anos atrás. E quando eu peço para as pessoas levantarem as mãos para falar quantas dessas pessoas eram voluntárias, o número estava próximo de 26. 26 mulheres eram voluntárias, enquanto faziam esse trabalho incrível, mas fazendo isso de maneira voluntária, nos mostra o quão limitado esse financiamento é, em especial quando falamos sobre gênero, no acesso ao trabalho e o apoio de fundação, de essência, em relação à construção do trabalho, pagar aluguel, pagar as pessoas. Isso tende a ser muito limitado. Então, me permitam usar as palavras de Angelique Nixon. Eu não sei se ela está aqui no bate-papo, mas se não estiver, por favor, avisem a ela que eu falei o nome dela. Ela disse: o movimento feminista negro do Caribe
é incrível, mas a expectativa é que nós façamos o máximo com o menor acesso. Então, quando pensamos, em como lidamos com o nosso trabalho, com o apoio e a criação das crianças, tem essa, escassez de financiamento. E o que nós vemos é que muitas pessoas estão, exaustas, sofrendo de estafa e tem se tornado cada vez mais difícil acordar todos os dias e fazer o trabalho que precisa ser feito. Uma outra coisa que eu diria, em termos do estado desse financiamento, é esse financiamento a curto prazo. As pessoas adoram ver o Caribe como esse pequeno espaço, esse pequeno mar. Sherry, isso é para você, para dizer que nós somos pequenas, mas somos poderosas. As pessoas veem o Caribe como essa área muito pequena, e aí, com isso, nós tendemos a receber um financiamento a curto prazo, um pequeno financiamento. E aí, a expectativa é que as organizações façam um trabalho incrível, enquanto recebem um financiamento de 6 meses, de 1 ano, para que consigam fazer um trabalho. Me desculpe, eu sei que estou indo um pouco rápido. Então as pessoas terão acesso ao financiamento. E aí, eh, nós precisamos responder a furacões. Acontece um furacão e as pessoas precisam de apoios com abrigos. Precisamos criar espaços seguros para que as pessoas consigam ir para esses espaços, ou qualquer forma de apoio que essas pessoas precisem. Então, eu não quero criar esse, contexto, mas existem limitações. Então, esse contexto no Caribe tem essa presença de grandes organizações que tendem a pegar todo o financiamento que está disponível para a região. E aí, o que isso quer dizer é que as nossas pequenas organizações, na verdade, acabam não tendo acesso a esses recursos, esses grandes financiamentos, porque elas acabam indo para essas organizações não governamentais de grande escala. Mas, como a Angelique disse, com frequência nós fazemos muito com muito pouco. Então, não é ideal, mas é verdade, nós temos organizações que estão trabalhando com US$ 50.000 por ano, e que estão fazendo campanha de defesa de direitos, trabalhando em violência, de gênero, e toda a gama de trabalho que precisa ser feito, as pessoas estão fazendo isso. Então, o meu chamado à filantropia é que o financiamento nessa região aconteça de maneira mais ampla, mas também, melhor. Eu tenho outras coisas para compartilhar. Acho que eu escrevi nas estatísticas de que em 2023 o Caribe recebeu 18 bilhões de dólares estadunidenses de lugares diaspóricos. E quando eu digo isso, eu quero dizer que eu falei com as pessoas na diáspora e, para além disso, que nós estamos enviando dinheiro não só para as famílias, mas para as comunidades, mas para questões em relação à saúde, ao clima, à educação. Então eu acho que existem formas de a gente de a gente se organizar melhor, para que nós possamos fazer uso desses recursos diaspóricos, para que nós não sejamos dependentes de fundações e de organizações que não são uma maioria global. Então, eu falei muito, eu posso falar sobre isso, de maneira ilimitada, posso falar mais um bate-papo, mas esse é só um panorama. Talvez, se você quiser puder me dar só mais um minuto, é a última coisa. Mas o que eu quero dizer é que é solitário para nós que estamos trabalhando na filantropia, tentando mobilizar recursos para a nossa comunidade. Então, embora haja muitas pessoas fazendo esse trabalho, que precisam fazer esse trabalho, eu também adoraria ver mais feministas negras fazendo esse trabalho, mobilizando recursos para o Caribe. A Zoe sabe disso. Ela trabalha nesses espaços filantrópicos muito parecidos com os meus. Eu estou aqui enquanto mentora, apoiadora, amiga, para as pessoas que quiserem se engajar nesses espaços, porque é solitário e nós precisamos de mais pessoas para fazer esse trabalho. Obrigada, esse era o meu último minuto. Obrigada, Amina, você falou muito.
mas coisas muito importantes que a gente precisa que aconteçam. Eu aprecio muito o que você esse contexto histórico que você trouxe, e esses exemplos de qual é o panorama, mas também o que nós queremos ver, no futuro. Aprecio muito as suas palavras, porque o modo como mudaremos o mundo é através da imaginação de novas possibilidades e do reconhecimento do que já estamos fazendo. Então, antes de seguirmos para as próximas perguntas, só lembretes. As perguntas de vocês, por favor, coloquem na caixa de perguntas e respostas, que é específica, que nos permite, olhar melhor, porque o bate-papo está se movendo, está acontecendo muito rápido. Então quero lembrar também, enquanto vamos para a segunda pergunta, são 5 minutos, novamente, para que nós consigamos ouvir todas as pessoas e queremos muito ouvir o que vocês estão oferecendo. Então, Johanna, voltamos para você. E aí, para você, a minha pergunta é: você trabalhou com feministas no Caribe e além. Você poderia falar do trabalho, dos desafios e o papel, em relação à solidariedade das mulheres, do movimento feminista negro? Sim, claro. Há muitos desafios. E entre esses desafios, há a barreira linguística, porque no Caribe nós falamos diferentes idiomas. Também há o acesso a nos encontrar, porque há muitos países no Caribe que pedem visto. Então, isso faz com que seja muito difícil ir a esses territórios. E também um desafio muito importante é o acesso aos recursos. Sinto que para o Caribe há poucos recursos e nós sempre somos a cota. E quando estamos em diferentes espaços feministas da América Latina, sempre aparecemos uma, duas do Caribe, como se nós fôssemos a cota nesses espaços. E eu acho que nós deveríamos continuar criando espaços, espaços caribenhos, afro-caribenhos, que nos permita nos encontrar, nos articular e construir solidariedade entre o Caribe, entre os Caribes, entre as ilhas, que nós possamos não nos sentir ilhadas. Uma das coisas que nós sonhamos é em construir redes transfronteiriças que nos permitam nos conectar e fortalecer também a visibilidade, imaginar, nos imaginar e criar mundos possíveis. E uma coisa é o que nós estamos fazendo agora. Por exemplo, hoje eu estou no Haiti, no primeiro encontro binacional para a organização e a construção do FLAS 2027, Encontro Latino-Americano e do Caribe dos Feminismos. E esse encontro vai ser em 2027 aqui no Haiti. E para nós foi um sonho realizado. Poder nos encontrar, encontrar tanto feministas negras da República Dominicana como as do Haiti. E estar nesse espaço, estar dialogando e falar sobre como nós podemos continuar construindo pontes, porque, como vocês sabem, atualmente o contexto político não permite, não nos permite ter essa proximidade. Então, estamos tentando criar essas pontes, derrubar as barreiras ideológicas também, das discussões racistas e fascistas, como, por exemplo, que o fato de as mulheres negras do Haiti e da República Dominicana não conseguirem se encontrar. Estamos muito felizes de poder construir espaços juntas, espaços de conversa,
E também aproveito esse espaço para convidar a todas as feministas, não só do Caribe, mas também de todos os territórios, para que também participem, que formem parte desse EFLAS. Nós dizemos que esse encontro vai ser o mais negro de todos. Vamos enegrecer o feminismo. E sabemos todas as narrativas que existem sobre o Haiti, sobre o território, sobre a segurança, e são coisas que estamos tentando construir juntas, para que esse encontro EFLAS possa também derrubar as barreiras sobre as narrativas que existem sobre o Haiti. E dizer que sim, as feministas negras do Caribe devem se encontrar e estar juntas em 2027 e começar a construir mais poder negro e mais solidariedade. São coisas que, nesse contexto global, em que o fascismo cresce, é importante poder nos encontrar e criar poder negro e nos articular. Muito obrigada. Johanna, muito obrigada. Estou muito animada para estar aí em 2027. Eu vou me organizar para poder estar lá e ser parte disso. O que você compartilhou foi muito poderoso. Quero agradecer a você por isso. Tara, novamente, Grande Pão tem espalhado o conhecimento feminista negro por meio da sua biblioteca. Você pode nos falar sobre essa construção desse arquivo de conhecimento feminista negro como uma tática? Desculpe. No Haiti é muito difícil ter acesso a recursos feministas, seja livros, porque os livros nem sempre estão disponíveis nas bibliotecas no Haiti. E quando encontramos, mesmo que seja de maneira virtual, é muito difícil disseminá-los pelo país, porque muitas vezes esse acesso é fechado e há um controle muito grande a respeito disso. Então esse é o problema. Nós decidimos. Vocês conseguem me ouvir? Certo. Uma biblioteca feminista online possibilitaria que nós democratizássemos o movimento, dando acesso a esse conhecimento para as mulheres, para que elas conseguissem acessar esses recursos feministas, porque na história da nossa luta no Haiti, nós tivemos problemas com a mídia na construção de arquivos por conta das crises, das preocupações, e das próprias organizações. E do fato de que os escritórios e os arquivos acabam sendo banidos. E até uma outra organização chamada MoCA, que é uma organização feminista de tecnologia, de produção de dados. E eu acho que essa é uma estratégia que garante que haja arquivos para que nós tenhamos acesso a esses documentos que estão sendo produzidos. Porque quando pensamos no mundo feminista, nós estamos falando das línguas e do acesso que, mesmo quando pensamos nos movimentos feministas negros, no impacto do imperialismo sobre o feminismo, nós ouvimos mais de uma perspectiva branca, mesmo nas teorias. E se não tivermos cuidado com o modo como essas teorias são
construídas, nós não prestamos atenção ao fato de que há um contexto de que esses países que estão subdesenvolvidos não têm o mesmo ponto de vista, e temos que considerar a interseccionalidade, de maneira que nós consigamos permitir que as pessoas tenham acesso aos recursos feministas e aos arquivos. Tara, Tara, olha, não estou tentando te parar, mas é que você está falando coisas incríveis, mas por favor, fale mais vagarosamente. Me desculpem. O modo como eu falo, eu estou tentando me acalmar, mas como eu estava dizendo, eu acho que dar acesso aos arquivos é uma forma de luta, é uma forma de liderar a luta em relação ao acesso ao que foi feito, o que nós já produzimos para as feministas jovens e para o trabalho feminista. É uma forma de construir a militância, que é uma forma de garantir que essas feministas tenham acesso a um livro que elas gostariam de ler. Eu acho que é uma forma de amor por uma irmã, com uma irmã mais velha, de uma irmã mais velha. E aí, como eu disse, dessa moca no Caribe, que pensam nesses recursos em crioulo, em inglês, em francês, é possível olhar, é possível acessar esse site. Eu mesma sempre recomendo, sempre que eu tenho a oportunidade. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Tara. Aprecio muito o que você compartilhou. Eu só queria fazer uma interjeição aqui para dizer que os governos que proibiram alguns documentos de Trinidad, por exemplo, nós sabemos da importância da construção desses arquivos e de arquivos feministas, que é uma questão que é uma construção muito poderosa. Então, para que nós consigamos honrar as nossas histórias. Então, muito obrigada por esse trabalho incrível. Antes de seguirmos em frente para a próxima pergunta, eu vou pedir a todas as palestrantes, embora vocês não estejam falando, Amina, Tara, Johanna, se vocês puderem olhar as perguntas, responder as perguntas, para que nós tenhamos um senso do que vocês vão conseguir responder, para que a gente possa seguir em frente. Então, agora, Shireen, com frequência, quando estamos falando de questões de financiamento, como mudança climática, por exemplo, não há necessariamente um pensamento imediato pensando em instituições trans. As organizações trans recebem esse portfólio muito específico. O modo como a Transwave Jamaica funciona, você pode compartilhar um pouco de como esse trabalho funciona num contexto e nas lentes globais? Obrigada, Zoe. É uma pergunta tão importante. E eu toquei um pouco nesse tema antes, quando eu falei dos patrocinadores. Eu acho que o maior desafio é que o tema das pessoas trans está dentro do guarda-chuva dos direitos LGBT. Então, na hora de buscar recursos para outros temas, eles normalmente não veem como uma organização pelos direitos trans poderia ser contemplada. Mas as comunidades trans são afetadas por temas mais abrangentes. Então, colocar todos numa mesma caixa, por exemplo, que afeta a igualdade de gênero, nós vemos que, no fim das contas, pessoas trans são humanas também. Por exemplo, quando houve o furacão na Jamaica, nós ouvimos que mulheres trans não conseguiam ter acesso aos serviços de emergência por conta do estigma que sofrem.
também perderam suas casas, perderam suas fontes de renda, não tinham para onde voltar, e muitos dos programas de apoio não consideravam as necessidades dessas pessoas. Então, outras iniciativas deveriam incluir as pessoas trans, que são as pessoas mais vulneráveis em tempos de crise. Então, olhando de um ponto de vista informado pela lente trans, nós deveríamos participar em todos os setores: saúde, habitação, clima. Não é apenas um grupo identitário, são cidadãos, em primeiro lugar, e precisam de acesso à proteção. Então, fundar financiar diretamente organizações de pessoas trans é importante, porque nós construímos essa confiança com as nossas comunidades. Podemos ter uma resposta mais rápida em termos de moradia, acesso à saúde, porque as pessoas confiam na gente. Então, o financiamento ele precisa ser interseccional e deve incluir recursos para grupos marginalizados. Então, essas pessoas ficam vulneráveis. O que os financiadores deveriam fazer é olhar para essa questão do ponto de vista da inclusão. Então, financiar para uma sociedade mais igualitária faz parte da agenda da igualdade de gênero. Quando você fala sobre as pessoas trans que não deveriam ser deixadas à margem, e você falou de confiança, e como, como você consegue fazer esse trabalho interseccional e dar às comunidades trans esse apoio? E nós sempre pensamos nisso, mas construir a confiança uma relação que se constrói. Então, obrigada por isso. Amina, essa é a nossa última pergunta. E depois nós vamos recolher perguntas da audiência. Amina, a ascensão das forças globais, antidireitos e de extrema-direita, isso afetou o financiamento para a região? E como os financiadores progressistas estão respondendo? Desculpa, eu tenho uma pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Mas como, eu sou insurgente, eu vou responder uma outra pergunta que chegou no bate-papo. Que também, tem a ver com uma outra coisa que a Tara vinha dizendo. Eu acho que uma coisa que nós precisamos fazer melhor, então esse espaço aqui é nosso, então eu vou ser completamente sincera aqui. Uma das coisas em que a gente precisa melhorar é o trabalho que a Zoe faz, que é a contação da história, o trabalho da mudança de narrativa. Então, Sheree, você falou sobre incluir esse panorama inclusivo, que é uma forma de financiar o trabalho de vocês, a comunidade, a região. Mas de onde eu estou, eu leio propostas o tempo todo e eu vejo diferentes cenários mundiais. Mas a gente não faz bem o trabalho de contar a história que conecta todas as partes de quem nós somos. Então, se pensarmos nas pessoas mais marginalizadas na nossa comunidade, até o trabalho que tem a ver com o clima, nessas propostas, nós temos esse trabalho de tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, pós furacões e a mudança climática, a resiliência climática, são trabalhos que pessoas trans, por exemplo, na nossa comunidade estão fazendo. Eu acho que nós precisamos fazer esse trabalho de maneira mais efetiva. Então, novamente, eu quero ser completamente sincera aqui. Eu estou dando o panorama geral na construção do que nós realmente precisamos. Então, eu só queria talvez começar com esse contexto e dizer que uma das coisas que nesse momento
Quando as pessoas falam sobre mudança climática no Caribe, pensam sobre o Caribe, a gente ouve nas manchetes: o Caribe está na linha de frente na mudança climática. Nós temos todas essas pessoas que estão falando sobre o que isso significa para essa região, mas nós não nos preocupamos com as pessoas que são mais impactadas pela mudança climática. E sabe, eu me lembro de estar em conversas com uma irmã de Santa Lúcia e que me disse: quando o furacão chega, o prédio que nós lutamos muito para conseguir pagar o aluguel se torna um abrigo. E aí a gente tem que trazer todo mundo da comunidade. Aí não importa se você gosta de pessoas trans ou não, se você é uma mãe solo ou não, ou quem quer que você seja, tá todo mundo naquele mesmo abrigo. Tem uma música do Bob Marley que diz: quando a chuva cai, não cai na casa de uma pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que manter em mente. Nós temos que contar a história de todas as pessoas da nossa comunidade que são impactadas e que se beneficiam. Ah, então, é isso. Por isso eu fui um pouco irritante de desviar da pergunta da Zoe, mas eu vou voltar para ela. Então, nós sabemos, os grupos antidireitos recebem bilhões globalmente. As pessoas me perguntam de onde vem. Vem do projeto de filantropia global e as pessoas deveriam seguir esse programa para conhecer como é que esses grupos antidireitos conseguem financiamento. E o que nós estamos vendo no Caribe é um retorno negativo contra projetos de violência doméstica que estão sendo chamados de uma agenda estrangeira, campanhas evangélicas que estão banindo, bloqueando a educação, os projetos educacionais, por exemplo. Então, o Caribe está operando, não, não está operando em silêncio. Nós estamos sofrendo ameaças, altos níveis de desinformação, diminuição dos nossos espaços, medo de que essa ideia de que nós devemos ter medo de quem está ao nosso redor. E eu acho que uma das coisas que esses financiamentos progressistas estão fazendo é aprender a responder de maneira mais rápida. Então, esse financiamento rápido, quando esses ataques acontecem em diferentes espaços, isso volta para a construção, para a confiança de conseguir mover o dinheiro rapidamente, porque nós precisamos responder rapidamente. E isso está acontecendo meio que o tempo todo. Mas também acho que uma outra forma de resposta é esse financiamento conjunto. A maneira como essas financiadoras acontecem de maneira coletiva, porque não faz sentido colocar 50 mil aqui, 20 mil aqui. A gente pode dizer que a gente quer 1 bilhão para o Caribe e organizar e coordenar um financiamento para essa parte toda. Então é isso, eu falei tudo, falei muito, o grupo Antidireitos estão muito bem financiados, como eu disse no começo, e continuamos muito subfinanciados, e esse é o trabalho que o Fundo Feminista Negra e outras organizações também. Como é que a gente muda esse cenário? Como é que a gente apoia? Como é que nós recebemos apoio pelo nosso trabalho? E como é que a gente constrói essa solidariedade coletiva? Porque nós precisamos disso. Me disseram que eu estou falando muito rápido, eu vou parar então para dar tempo para que outras pessoas respondam a perguntas, mas o trabalho está lá para ser feito, e acho que a única forma de fazer esse trabalho é coletivamente. Muito obrigada, Amina, como sempre. Antes, de falar de algumas das perguntas que vocês já fizeram, eu quero dizer, Amina, que você falou sobre como o movimento antidireitos está muito bem financiado e a importância de contar a nossa história. Eu quero dizer que eles sabem como construir essa narrativa, eles sabem o que fazer e como contar histórias e como forçar uma agenda. Nós precisamos ser estratégicas e saber como contar as nossas histórias, porque a nossa história é verdadeira. Então a gente também precisa se mobilizar de maneira rápida. Então agora, antes de dar a todas as palestrantes a possibilidade de respostas das perguntas em que vocês estão interessadas, eu quero ler 3 perguntas que eu quero ler para a audiência também. Então, a primeira pergunta é: quais são as maneiras principais de que financiadoras podem aprovar
apoiar as organizações feministas do Caribe? Quais são as maiores barreiras? Essa é a primeira pergunta. Alguém disse, como uma americana, como é que nós podemos construir uma solidariedade mais forte nos Estados Unidos para apoiar o trabalho coletivo? E aí, por último, no contexto caribenho, como a violência de gênero e a crise climática se interseccionam? Quando essas questões atacam coletivamente, mas também separadamente. E a última são dois pontos. Eu quero lembrar que vocês falem vagarosamente, mas também de maneira sucinta. Vocês terão 5 minutos cada uma para responder as perguntas de escolha de vocês, que eu compartilhei, mas também que estão na caixa de perguntas e respostas. Então, vou começar com a Johanna. Bom, na verdade, eu vou falar com a Johanna só para manter esse fluxo dessa chamada incrível. Então, Johanna, vou passar para você. Certo. Eu penso que a pergunta que eu posso responder sobre como nós podemos continuar a nos conectar e fortalecer essas parcerias é que é importante saber o que estamos fazendo bem nos nossos territórios e olhar para as formas de visualizar o trabalho dessas organizações e como podemos nos defender e falar sobre as nossas estratégias, o que nós estamos fazendo, o nosso conhecimento compartilhado. Porque eu acredito que nós sabemos pouco umas das outras e do trabalho que nós fazemos no Caribe. E esse espaço permite que nós encontremos outras organizações, outras feministas, e que nós saibamos o que elas estão fazendo e continuar criando esses espaços digitais nos permite uma reunião para que a gente conte umas das outras, para falar sobre as nossas histórias, para falar sobre as nossas experiências, esses espaços que permitem que a gente conheça como nós estamos trabalhando, o trabalho que nós estamos fazendo. E eu acredito que a maneira como nós acessamos as informações e criamos plataformas para acessar todas essas informações e depois compartilharmos umas com as outras. Muito obrigada, Johanna. Johanna, eu acho que o que você compartilhou sobre esses espaços é muito crítico. Eu quero expressar a minha gratidão ao Fundo Feminista Negra pela criação desse espaço, ao time de Justiça Linguística, porque essa é uma conversa muito rica e conseguir fazer isso de maneira multilingüe é um grande desafio. Então, nesses espaços, nós geralmente temos um espaço que fala inglês, ou crioulo, ou francês, mas nós estamos aqui reunidas. Então, nós realmente precisamos celebrar isso e queremos defender que isso aconteça com mais frequência, de maneira mais organizada. Tara, eu vou passar para você agora. Muito obrigada. Eu vou pedir que você refaça as perguntas. Eu tive um problema com a interpretação em francês, então eu não entendi, não ouvi muito bem. Você poderia repetir? Você me ouve nitidamente? Sim. Então eu vou repetir as perguntas, mas também tem perguntas na caixa de perguntas e respostas. Se você tiver interesse em responder, fique à vontade. A primeira pergunta sobre a qual eu falei é: quais são as principais maneiras que as financiadoras podem apoiar as organizações feministas negras que estão lutando por igualdade e quais são as principais barreiras ao acesso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta partiu de uma americana
uma negra estadunidense, e como é que a gente pode apoiar o trabalho coletivo do Caribe? E a terceira pergunta é: no contexto caribenho, como a violência de gênero e a crise climática se interseccionam? E como é que há uma convergência. Antes de você falar, Tara, eu gostaria de dizer, tem perguntas que têm esse elemento de financiamento, mas se você não estiver confortável, isso vale para todas, inclusive. Se vocês não ficarem confortáveis de falar sobre isso, que é compreensível, porque você trabalha na filantropia, você entende mais desse contexto filantrópico. Não se sintam pressionadas. Vocês podem também compartilhar a experiência de vocês e do ângulo da experiência de vocês em relação ao acesso ao financiamento. Certo, muito obrigada. Eu acho que eu vou responder a primeira pergunta, que tem a ver com financiamento e como essas organizações no Caribe acessam. Eu posso falar da minha própria experiência como uma pessoa que foi muito atrás de financiamento. Acho que a preocupação principal que é que a maior parte dos financiamentos não diferenciam as organizações, grandes ONGs e as pequenas. E aí a maioria dos doadores fazem essa diligência com as ONGs que trabalham no Caribe, mas daí as ONGs locais não têm acesso a todas as informações e não conseguem todas as respostas. E aí, emocionalmente, isso é exaustivo. E isso não é levado em consideração. Eu acho que, para mim, esse financiamento, a necessidade e as necessidades de cada país é, entram numa outra categoria, que é nós podemos nos perguntar: o que eu estou financiando é necessário? Ou as organizações realmente precisam fazer o que eu estou pedindo que elas façam? Eu acho que um financiamento seria mais baseado no respeito, na confiança, que nos permitam, que nós consigamos co-criar e que entendem, e que essas financiadoras entendam que nós nem pagamos a maior parte das pessoas que trabalham conosco. Se eu não pago essa pessoa, eu não posso exigir que essa pessoa esteja preparada para fazer um relatório de 100 páginas. E acho que nós precisamos de financiadoras que entendam que nós estamos trabalhando na mesma área, inclusive em que nós trabalhamos. Eu posso falar por mim, mas para um financiamento mais efetivo, vocês precisam nos ouvir, vocês precisam entender as nossas necessidades, vocês precisam entender como nós trabalhamos. Muito obrigada. Nós precisamos entender que a realidade dos financiadores é que são pessoas que não se parecem com a gente. Então, nós precisamos de mais de nós nesses espaços. Cara, antes, eu quero perguntar para você como as pessoas acessam a biblioteca. A biblioteca, quando nós falamos do nosso website, nós temos uma pessoa que vai compartilhar o link e também o Facebook. Nós teremos também um Instagram.
Nós podemos conversar por ali e compartilhar informação na página do Instagram. Obrigada. Eu vou dar uma olhada na biblioteca e tenho mais duas perguntas. E eu achei essa muito interessante. A primeira é: como contornamos esse problema das pessoas verem o Caribe como pequeno e menos importante? Por que países pequenos seriam menos importantes em primeiro lugar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: como as suas organizações navegam a luta pela equidade e justiça, navegando a questão da identidade e transição social? Vou, acho que eu vou responder a primeira pergunta, porque ela fala do tema do financiamento. Como contornamos, a questão das pessoas verem o Caribe como pequeno? Nós podemos ser pequenos, mas somos grandes. E isso não deveria fazer com que nós nos sintamos pequenos ou menos importantes. Então, o caminho é construir parcerias. Em vez de fazer isso isoladas, temos que buscar organizações que tenham interesses em comum. Não necessariamente o mesmo grupo de pessoas, não necessariamente a comunidade trans, mas é, outras comunidades LGBTQ. E também é importante, como nós falamos antes, a questão da narrativa. Às vezes nós não vendemos a nossa história, a nossa narrativa muito bem. Precisamos trabalhar em como fazer isso para garantir que nós possamos transmitir a nossa mensagem, porque outras pessoas não estão vivendo a nossa realidade. Nós somos responsáveis por vender essa história, fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo na região e fazer com que elas possam nos ajudar. Isso também é importante. Também teve uma pergunta sobre a fadiga e como nós obtemos os nossos dados. Nós temos recursos limitados e o que nós podemos fazer é acessar organizações maiores e pedir o apoio técnico delas, pedir orientação, mentoria. Então, é uma forma de escalar nosso trabalho, para que a gente não desenvolva essa fadiga. Às vezes não temos a capacidade para, para conseguir a quantidade de documentação que os grandes fundos pedem. Então, nós temos que ter certeza de vender essa história da melhor forma para a comunidade que a gente serve. Muito obrigada, Sheree. Amina, eu vou passar para você. Eu vou ser rápida. Sim, sim. Quero adicionar que nós também vamos compartilhar, todos nós vamos compartilhar umas palavras finais. Eu vou responder várias perguntas juntas. Algumas perguntaram sobre é, o que dizer aos financiadores e coisas assim. Eu tenho uma mensagem para passar para as pessoas que estão na filantropia,
Mas, por exemplo, financiar a justiça linguística, por exemplo, o fato de que nós podemos estar numa chamada como essa e nos comunicar em vários idiomas, isso é muito importante e também é muito caro. E nem toda organização consegue fazer isso sozinha. Então, criar formas de nos comunicar entre línguas é muito importante. E também o poder da reunião, estar nessa reunião e poder ver umas às outras e aprender umas com as outras. É mais fácil, mais barato para mim, em Antigua e Barbuda, voar para Miami do que voar para Belize, voar para até mesmo para Jamaica. Então, mesmo que o Caribe seja visto como pequeno, há grandes desafios para que nós possamos nos comunicar e nos conectar e entender as nossas comunidades e o trabalho que cada uma faz. Então, seja qual for o trabalho que você está fazendo, é muito importante poder se encontrar pessoalmente e também aprender umas com as outras pessoalmente. E a ideia das parcerias. Poder criar parcerias com pessoas que podem não necessariamente se parecer com a gente. Sobre o Caribe ser visto como pequeno, eu sempre tento mudar essa perspectiva para nós somos grandes estados oceânicos. Nós temos o Pacífico, por exemplo, e muitas vezes, se nós nos unirmos com o Pacífico, por exemplo, nós viramos um bloco enorme. Então, é estar em comunidade com pessoas que podem não necessariamente se parecer com a gente, às vezes não estão perto, mas que nós podemos compartilhar e conseguir construir a mudança dessa forma. E um exemplo pessoal. É, eu tive a oportunidade de visitar o sul dos Estados Unidos, a Carolina do Sul, conhecer algumas comunidades ali, e eu vou dizer para vocês, são pessoas caribenhas, no Louisiana, no Mississippi, nós existimos em tantos espaços, então fazer esse trabalho de conhecer umas às outras é enorme. Para o trabalho que nós queremos e a mudança que nós queremos para o mundo hoje, nós precisamos nos ver em diferentes espaços. Então, eu queria compartilhar isso. E a última coisa que eu quero dizer é, para que o BFF continue criando espaços como esse, é muito importante. Nós queremos nos encontrar, nós queremos conversar, nós queremos aprender umas com as outras. Então, é incrível, parabéns. É, e por tanto tempo nós estamos lutando para não ser esse pequeno ser. E eu fico tão feliz por ver tantas pessoas aqui nessa chamada hoje. Então, eu passo para você, Zoe. Obrigada. Muito obrigada. Vamos tentar nos ater ao tempo, certo? Então eu vou dar 30, 40 segundos para que vocês compartilhem um pensamento final. Eu sei que vocês conseguem. Vamos lá. Johanna, vou começar com você. Sim, eu estou muito feliz. Estou saindo daqui tão feliz, tão motivada, inspirada por este espaço, porque eu acredito que nós temos que continuar criando espaços como esse. Eu acho que 5 minutos não é o suficiente para conseguir falar sobre todo o trabalho que nós já fizemos e toda a nossa experiência e o impacto que o nosso trabalho tem no nosso território. Como nós podemos construir pontes para continuar a contar e assistir umas às outras. E para ser muito, muito rápida, eu acredito que no Caribe nós precisamos encontrar
a nós mesmas, para encontrar a solidariedade, porque isso é muito poderoso, nós somos poderosas e nós estamos mostrando isso, e nós só precisamos continuar. Obrigada. Muito obrigada, Tara. Se você tivesse tempo de brilhar. Eu gostaria de agradecer ao Fundo Feminista Negra por nos dar a possibilidade de ter essa conversa e falar sobre um tema muito importante para nós, feministas do Haiti, do Caribe. E o que realmente me toca é ver essa discussão acontecendo entre pessoas do Caribe com pessoas que não são do Caribe. Isso é uma dificuldade, porque onde nós falamos francês e outras línguas, seja espanhol, seja inglês. Então, essa não é a mesma iniciativa em que a língua se torna uma barreira, se torna uma separação. Então, eu fico muito grata, mas eu também acho que é o tipo de discussão que nós precisamos continuar a construir, porque eu já vi muitas informações compartilhadas que são iniciativas muito interessantes sobre as quais nós falamos hoje. E nós vamos continuar com esse acesso para que nós consigamos nos construir enquanto uma organização. Muito obrigada pela oportunidade de participar dessa webinar. Obrigada. Obrigada, Tara. Sheree, por favor. Muito obrigada a todas as pessoas. Eu gostei muito dessa conversa com as minhas colegas. Foi uma forma muito boa e inspiradora de falar sobre o contexto caribenho. Eu achei ótimo que nós conseguimos nos entender, porque para mim isso é muito importante. E aí fazer essas parcerias de maneira que nós consigamos nos conectar depois também e garantir e aí falar sobre como o Caribe não é tão pequeno assim, que fazer o trabalho que precisa ser feito e para a comunidade que a que nós servimos. Então aprecio muito a oportunidade de falar sobre isso. Obrigada. Muito obrigada, Amina. Eu estou vendo que a Nala resolveu aparecer, mas o tempo foi perfeito. Oi, Naila. E quero agradecer, então, a todas vocês. Obrigada ao Fundo Feminista Negra, Maria Clara, e ao inteiro time, ao time inteiro por nos receber e por todas as contribuições. Eu vou passar para Maria Clara.